todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos estreando agora com muito prazer o podcast das Onças. Meu nome é Suzélio Veloso, sou idealizadora do projeto Somos Todas Onças, um projeto voltado para meninas e mulheres do DF em torno em situação de vulnerabilidade, onde a gente faz o acolhimento, a gente trabalha a autoestima, a capacitação profissional. E esse podcast é justamente para que a gente possa implementar e dar visibilidade ao nosso projeto. Então, sejam muito bem-vindos. É um projeto feito com muito carinho. E, para estrear, nós temos a honra de receber uma grande mulher. Eu queria apresentar para vocês aqui no podcast doutora Larissa Neves, delegada de polícia. É uma honra ter você aqui. A nossa estreia, ela é muito especial. Esse projeto foi adiado inúmeras vezes e a gente sabia que, no momento certo, uma pessoa muito especial viria para abrir o nosso projeto. Eu queria te agradecer, demonstrar toda a minha gratidão, todo o meu carinho. Não só por você ter prontamente aceito o convite, mas para ter ajustado sua agenda na medida do possível, porque a vida da Larissa é uma correria, né? Ela é uma grande mulher. Obrigada. Eu tenho uma admiração muito grande pela profissional, pela Larissa mulher, pela Larissa batalhadora. E eu queria dizer para você que eu espero que você seja, né, muito bem acolhida aqui com a gente. Obrigada. Saiba que é um marco para nós ter você aqui, Obrigada, Larissa. muito obrigada. obrigada. Sem nenhum tipo de puxa-saco. É porque realmente Deus colocou a mão dele certinho, porque Muito era para ser obrigada. você. Primeiramente, muito obrigada. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando, inaugurando esse podcast, que eu já tenho certeza que vai ser um grande sucesso. É um podcast voltado para um público específico, na qual nós sabemos a necessidade que tem a criação desse podcast, a importância de levar este tema para as mulheres, principalmente em situação de vulnerabilidade. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. De fato, eu aceitei de pronto, por conhecer você, conhecer a sua história também, através de como professora, né? Temos vários amigos em comum nesse meio aí. Então, assim, é um prazer estar aqui mais uma vez e eu tenho certeza que vai ser incrível. Você literalmente está nos abrilhantando com a sua presença e eu queria te entregar um presente. Porque não tinha como eu deixar você passar em branco sem levar uma lembrança. E, Larissa, eu espero que você goste. Eu tenho certeza. Tudo que foi feito aqui foi feito em especial para você. Obrigada. Individualizado. E aí, eu espero que você goste. Com E certeza. eu queria muito que você abrisse, porque tem um presente que uma pessoa fez. Vou abrir, olha eu falei só. Assim, olha... Vou abrir, olha lá. Podcast, vou mostrar para vocês. Podcast das Onças, olha só. E aí, uma lembrancinha, porque eu sei que você está sempre Adoro. se cuidando. Sim, que ótimo, acertou. De um shampoo e condicionador para continuar mais linda ainda. Olha só, deixa eu mostrar. Adoro essa marca. Deixa eu abrindo aqui. Essa caneta arrasou as onças. Aqui, olha Pronto, só. esse é o especial. Olha só. Ai, que lindo! Essa é uma oncinha. Onça, Débora. Com o coldre e com a... Olha só, gente! Com o coldre e a Glock, vamos botar assim. Ai, arrasou, gente! Olha isso aqui! Que lindo! Eu chamo de uma pequena obra de arte de uma senhora lá de Samambaia, que faz muita coisa de crochê. E eu falei, olha, é para uma delegada e eu queria muito que fosse a cara dela. É a minha cara! Fui lá e fez. Pequenininha. Nossa, muito obrigada, Débora Crochê, né? Adorei. Essa camiseta, ela é do projeto. A gente sempre faz uma camiseta com uma frase para que as mulheres possam usar. Não queira as suas cantadas, queira o seu respeito. É minha cara, né, gente? Quem acompanha, não queira as suas cantadas, queira o seu respeito. Exatamente. Exatamente. Nossa, arrasou. Adorei o presente. Muito obrigada. Foi feito com muito carinho. Muito obrigada mesmo. Para você se sentir muito querida por nós. Obrigada. E eu queria muito começar a falar um pouquinho o nosso podcast aqui. Eu não vou deixar, óbvio, de passar o fato de você ser, né, uma grande professora,
A sua mentoria é um sucesso mesmo. A gente vai lendo os depoimentos e você vai até ficando bem empolgado e tal. Eu também quero fazer essa mentoria. E eu sei que ela é de âmbito nacional, né? Você tem alunos aí que fez um evento lindo presencial recentemente. E aí eu separei aqui, primeiro, Larissa, uma matéria, né? Que a gente, inclusive, eu fiz uma palestra mês passado, no Dia da Mulher, na universidade aqui do Distrito Federal, falando o seguinte, olha, maioria no serviço público, mulheres são minoria entre os salários mais altos. Eu fiquei um pouco agoniada com essa aqui, inclusive, é um documento de coleta de dados, falando que hoje nós representamos 59% dos servidores públicos, ou seja, estamos em maioria. Maioria, exato. Porém, a gente ocupa os cargos onde os salários são bem menores. E aí, assim, cargos de alto nível... De direção, exato. Delegado de polícia, juízes, promotores, a gente representa uma minoria bem, assim, discrepante quando se refere aos homens, né? Então, dessa imensa quantidade de mulheres que entram no serviço público, entre 80% a 85% estão na saúde e na educação, que são profissões habitualmente destinadas às mulheres, né? A parte de docência, professores e enfermagem, enfim, né? Aqueles que, infelizmente, pagam os menores salários. E a gente percebe que as mulheres, elas se colocam nessa situação e elas se limitam a não sonhar mais do que isso. Exato. Então, assim, você representa muito para nós. Você representa aquela que quebrou aquele padrão, em especial, em se tratando aqui do Distrito Federal. E eu queria saber de você, Larissa, o que você pensa, se é possível, se para as mulheres, principalmente as mais velhas, um pouquinho, se elas podem se planejar, se elas podem buscar... Enfim, o que você pode falar para uma imensa quantidade de mulheres que, às vezes, elas se contentam? A gente teve um concurso grande agora da educação e muitas não passaram. E aí eu percebi que elas se desesperaram como se não existisse nenhum outro concurso. E fossem a vida delas, Exatamente. né? E realmente, isso tem que ser, porque concurso público não é, de fato, só estudar. Existe toda uma carga psicológica que eu acho que é o que mais importante. E nós chegarmos nessas posições que nós estamos hoje, para eu ser delegada de polícia, para ser professora, em um mundo que 90% são homens, é óbvio que não será fácil, não foi fácil. E para as novas gerações que estão vindo, elas ainda irão quebrar muitos paradigmas, vamos colocar assim. E existe até hoje um tabu. Não dá para ser hipócrita e falar que não. Nós não sofremos preconceitos, não existe uma resistência. Existe uma resistência, não só por parte de homens, como das próprias mulheres. Eu escuto, por exemplo, quando eu falei para dentro da minha casa que eu ia fazer carreira policial, meus pais foram os primeiros a falar, não, como assim, Larissa? Você vai fazer para delegado, você vai fazer polícia penal, como assim? Né? Então, assim, existe ainda um certo tabu que você vai enfrentar dentro da sua casa. E até você enfrentar também socialmente, que acredito que seja um dos fatores, assim, importante na qual faz com que a pessoa desista. Ela já vai pensar, a mulher já vai pensar, meu Deus, vai ser difícil eu contar para os meus pais, quiçá para a sociedade que eu vou fazer delegado, vou ser da carreira policial, vou querer sair da área da educação, da saúde, vou querer fazer engenharia, né? Vou querer fazer outra coisa a não ser ligada a isso. Então, é um aspecto muito mais psicológico, muito mais interno que nós temos que trabalhar do que fatores externos. Porque o próprio bloqueio já vem de nós mesmos, né? Então, e assim, a gente percebe que elas pensam muito, isso é para homem, eu não tenho como concorrer com o homem. Porque, assim, a mulher, ela acumula uma série de funções. Isso. Mesmo que ela não seja ainda casada, seja mãe, tem uma responsabilidade, tem uma casa, tem isso. Então, sempre se coloca numa situação de que eu não vou render tanto como os homens. E aí, eu repito, onde você tem uma história linda, de quem não parou, onde acho que todo mundo achava que você iria parar. E eu queria dizer que tem uma postagem sua no Instagram que é absolutamente emocionante. Eu já vi umas 3 vezes. Toda vez meu olho enche de água, de lágrimas, porque você também se emociona. Que foi quando você recebeu a homenagem na Câmara Legislativa. Que você fala, olha, eu estive aqui
há alguns anos como recepcionista. E agora eu estou voltando como homenageada. Aquilo é de uma grandeza. Eu fico arrepiada toda vez que eu vejo aquilo ali. Ou que eu falo, primeiro porque você não esqueceu lá atrás. Você não esqueceu o caminho que você percorreu para chegar. Segundo, que a gente olha para vocês e fala, meu Deus, é possível. A gente pode chegar lá. Quando que uma menina ia imaginar que ela sairia ali da recepção para alcançar? E era muito mais fácil se você continuasse levando sua vida ali daquele jeito. E tá ali, é de uma grandeza. Exato. Toda vez que eu vejo, eu me emociono. E aí a gente toma uma injeção de ânimo, cara, eu preciso seguir. Exato. Eu preciso lutar. E mais. E realmente me emociona. Porque eu acho que a gente não deve esquecer a nossa história, né? Da onde a gente veio. E cada uma, que eu tenho certeza, cada pessoa que está assistindo aqui tem uma história. Sabe de onde veio. Sabe o que é chegar a enfrentar os desafios diários. Então, assim, eu trabalhei por muitos anos como recepcionista. E realmente ir como homenageada naquele Dia da Mulher foi muito importante para mim. Porque eu lembro no dia que eu inaugurei a Câmara como recepcionista. E eu nunca imaginei que eu iria voltar lá como homenageada. Então, para mim, foi um momento muito marcante, porque, de fato, passa um filme na sua cabeça. Você fala, deu certo, deu certo. E esses dias eu postei que eu poderia, sim, ter seguido a minha vida como recepcionista, obviamente não desmerecendo o cargo, porque eu fui muito feliz. Trabalhei como recepcionista durante 7, 8 anos. Trabalhava diariamente ali junto com a escola, depois junto com a faculdade. E eu poderia ficar naquele cargo, eu poderia falar assim, tá tudo bem, né? Eu estou ganhando meu salário bem, relativamente bem, eu tenho a minha vida aqui tranquila e vou continuar aqui. Mas eu não queria aquilo para minha vida. Todos os dias eu ia e falava assim, meu Deus, eu não aguento mais isso daqui. Eu não aguento mais. Ter que passar por diversas situações. Eu passei por diversas situações de assédio mesmo em relação a isso. Eu nunca contei isso de forma explícita, mas a última vez que eu falei assim, eu não volto mais a ser recepcionista. Eu não quero mais isso daqui. Foi quando uma agência, né, de eventos, era um evento numa casa de evento aqui em Brasília, não vou até citar o nome, mas era para ficar 12 horas em pé de salto, sorrindo, rindo, sejam todos bem-vindos, e não tinha comida. Eu cheguei na organização do evento, eu falei, a gente está com fome. Era mais ou menos 13 recepcionistas. E eu falei, não, a gente está com fome. Ele, não, você não tem comida. Você fica quieta aí e vai lá para a porta. Eu falei, eu não volto mais aqui. Então, assim, a gente passa por diversas situações e aquilo ali foi o que impulsionou minha vida. Eu falei assim, eu não vou aceitar esse tipo de humilhação, fora outras, né, diversos tipos de situações. Então, aquilo ali foi o que impulsionou minha vida. E talvez eu até agradeço por ter acontecido aquilo ali, porque talvez, se não tivesse acontecido aquilo, eu estaria no mesmo lugar. Então, aquele fator ali, eu falei, eu não preciso passar por isso. Foi quando eu falei assim, eu não vou mais viver de evento. Eu vou estudar, eu vou fazer minha faculdade, eu vou trabalhar nos estágios. Eu fazia estágio desde os primeiros semestres da faculdade. Vou fazer estágio pela manhã, fazia pela tarde e à noite eu fazia a faculdade. E pegava ônibus pela manhã, pegava ônibus à tarde, pegava cerca de 5, 6 ônibus por dia. E eu fui determinada, eu vou ganhar aqui o meu estágio ganhando R$600 por cada estágio e todo o dinheiro era revertido na minha faculdade. Pagava a minha faculdade, pagava a alimentação, o vale estudantil que tínhamos e aquilo ali foi determinante para eu mudar toda a história da minha vida. E eu falei, poderia estar ganhando o meu salário muito bem, mas eu não quero. Eu não quero. Eu precisei passar por essa etapa. Foi um fortalecimento na minha vida, um fortalecimento de mentalidade. E quando eu saí da faculdade, eu tinha uma outra mentalidade do quando eu entrei. Aquilo ali me fortaleceu. Passei por diversos estágios. Então, também foi determinante para mim. Eu estou ouvindo você falar e eu vejo muito dessa forma. Às vezes você tem um caminho
e você não segue aquele caminho por um motivo qualquer. E às vezes é necessário que algo muito grave aconteça, para assim, eu não quero... É como se Deus falasse, mas eu não quero você aí, eu quero você aqui. Exato. Então, às vezes, faz acontecer algo que machuca a gente, Isso. justamente para você mudar o rumo da sua vida. Exatamente. É muito bacana. Aquele vídeo, tudo aquilo ali tem uma representatividade. Eu falo, olha, toda mulher tinha que ver aquilo. Você podia, ó, Larissa, toda semana você coloca lá para a gente assistir e dar aquela injeção. E realmente foi muito bacana essa questão de virada de chave da vida. É isso que a gente fala. São situações que hoje nós não entendemos. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por certos tipos de situações? Foi quando por exemplo, quando eu comecei a estudar para concurso público. A gente vai estudando daquele jeito, começa bem num ritmo muito lento. Só na sorte. Estuda quando dá, leva assim. E o que aconteceu? Eu fui levando o meu estudo de acordo, né, com aquilo ali, que a gente sabe muito bem como é que é, vai levando, vai procrastinando. E eu falo que eu era baladeira. Saía quinta-feira e só ia segunda-feira que eu ia melhorar. E estudando para concurso, e estudando. E quando eu tive um acidente de carro, e aquilo ali também mudou. Eu falei, não, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida. Foi quando... Aí você volta para casa, você repensa, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Você repensa... E são coisas que realmente fazem você virar. Às vezes é uma palavra, uma pessoa te orientando. E é isso que eu trago também para a minha mentoria. Às vezes é uma palavra que você fala que muda o rumo de uma pessoa, muda a vida de uma pessoa. Então, esse podcast aqui, talvez sairão pessoas completamente transformadas, né, por conta de um puxãozinho de orelha. Que precisa demais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua mentoria. Método Tríade. Foi você que planejou? Foi você que... Você sempre pensou em ser professora, eu digo, de preparatório ou não? Isso apareceu, foi uma consequência do fato de você ser delegado, um convite aqui, outro acolá. Por quê? Eu dou aula há muito tempo, há exatos 17 anos. Mas se você parar para pensar, e se você perguntar aqui, há quanto tempo que as pessoas me conhecem? Pouquíssimo tempo. As pessoas, como que você dá aula há 17 anos e eu nunca ouvi falar de você? Mas... Quando eu comecei a dar aula lá em 2006, as mulheres elas davam aula daquelas matérias que tradicionalmente são destinadas às mulheres, que é a cadeira de língua portuguesa. Isso. E aí não é desmerecendo o português, mas era normal. E quando você imagina, há 17 anos, chegar eu, professora na área do direito, primeiro eu comecei com constitucional, com tributário, que é a minha formação, depois com constitucional, para depois ir para o direito administrativo. E eu era aquela que, quando não tinha absolutamente ninguém, nenhum professor, aí, olha, tem uma menina ali que ela quebra um galho. E foram anos. E aí era difícil você encontrar outra mulher que desse aula nessa área do direito, que é muito ligada aos homens. E quando dava aula, ainda questionavam, porque fulano disse isso e aquilo. E, mas fulano, mas eu estou dizendo, não, mas fulano disse. A palavra do homem sempre era um pouquinho mais forte do que a minha. Então, de uns anos para cá é que eu comecei a aparecer mesmo, porque a ter o meu espaço. E parei durante um tempo, fiquei um tempo sem dar aula, chateadíssima com isso. O valor da entrada era diferente para o homem, mas para a mulher, para mim, no meu caso, era a mesma matéria, a mesma coisa. Então, assim, eu queria saber de você. A Larissa, professora, surgiu quando? É uma pergunta que eu recebo com frequência. Como que surgiu a ideia do método Tríade, ou ser professora, porque eu também sou professora há quase 10 anos. Então, e você falou, eu me vi exatamente assim nos seus questionamentos, porque até hoje eu faço diversos questionamentos em relação a lecionar, enfim. Como começou isso? Eu jamais imaginei que eu iria dar aula. Então, assim que eu formei mais ou menos com 23 anos em Direito. Então, foi ano passado. Foi por aí, ano passado. Quando eu formei, eu comecei já a estudar para concurso público. Então, eu já coloquei ali como meta, vou estudar para concurso público. E passei, mais ou menos com 24 anos, eu passei para delegado. E durante as fases de concurso público, eu recebi um convite
como eu já tinha passado na primeira fase, por aí, eu recebi um convite de um cursinho que estava começando. O cursinho se chamava Explicando Direito, hoje não existe mais. Recebi um convite para dar aula para a OAB. Eu sei qual é, eu também dei aula. Olha, tempo, né? Pois é. Nossa, eu tô falando, eu explicando direito de um amigo meu. Exato. Professor de universidade, conheci ele da universidade. Exato. Então, assim, ele me chamou. E aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou. Para dar aula na OAB para de Direito Penal e Processo Penal. E eu acabei arriscando. Eu falei, eu vou. E aceitei, comecei a dar aula, foi incrível. Eu, assim, foi quando eu comecei mesmo a gostar disso. Eu falei, nossa, e eu sempre tive facilidade para ensinar. Porque eu sou faladeira, né? Sempre gostei de falar, então, assim, de contar história. Eu sou aquela que senta no grupo e vai contar história. Então, assim... É o centro. Então. E vai contando. Então, assim, para mim foi mais tranquilo. Eu era bem tímida, então você vai perdendo a timidez ali, não tem como, né? Meu Deus, não dá pra ver. A Larissa tímida. Era tímida. Sempre fui na minha. Mas aí depois eu vou ficando... Você fica desbocada, até demais, né? E depois, quando eu comecei a dar a aula neste cursinho, surgiu um convite para dar aula na faculdade. Eu tinha um amigo que falou assim... Um amigo de faculdade falou, Larissa, está aberto um processo seletivo para você dar aula nesta faculdade, de processo penal e penal. Você não quer ir lá tentar, não? Aí eu falei, eu acho que eu vou tentar. Eu tinha, na época, só uma pós-graduação, o que, na época, poderia ter, né, só a pós-graduação. E eu falei, eu acho que eu vou tentar. Fiz o teste, fiz a prova, dei uma mini aula e acabei passando. Foi quando eu iniciei na vida acadêmica. Então, as oportunidades foram surgindo. Hoje eu estava pensando nisso. As oportunidades surgiram na minha vida e eu consegui agarrar. Eu falei, eu vou. Óbvio que deu medo, imagina. Eu vou começar a dar aula. Meu Deus do céu, eu nunca falei para... Né? Eu só falo com os meus familiares, meus amigos. Então, imagina você dar uma aula. Óbvio que eu senti medo, principalmente medo dos julgamentos, porque você está ali falando por um público. As pessoas estão te autoavaliando o tempo inteiro. Os seus jeitos, os seus trejeitos, do jeito que você fala. E você apontar o dedo para uma pessoa é muito fácil. Então, ali foi muito difícil para mim, mas eu encarei. Eu falei, eu vou. Então, comecei a dar aula em faculdade, dei aula por 3 anos em faculdade. Foi uma grande experiência para mim, eu amava dar aula em faculdade. Isso tudo eu comecei durante as fases do concurso público. Então, e tudo isso encarando tudo isso com a fase de concurso público. 2 concursos públicos, tanto de delegado de polícia aqui do DF, quanto polícia penal. Eu tinha passado nos 2 concursos e estava enfrentando as fases dos 2 concursos. Eu lembro uma época da faculdade, no meu curso de formação de delegado de polícia, eu dava aula à noite. Então, o curso de formação terminava às 18 horas. Chegava em casa, tomava um banho e ia direto para a faculdade. Da aula às 19 horas. E, assim, foi uma fase... terror e pânico, porque eu chegava assim, correndo, afobada. Eu lembro que no meu primeiro dia de curso de formação, a gente levou spray de pimenta na cara. E eu falei, gente, como que eu vou dar aula com a cara toda ardendo, a cara toda... E eu fui. Eu fui, não tinha jeito. Então, assim, tudo isso foi surgindo na minha vida. Eu lembro também, teve fases que teve... semana de prova na faculdade. E era a semana do curso de formação que eu não poderia faltar. E eu falava, meu Deus, e agora? Quem vai no meu lugar aplicar a prova para esses meninos da faculdade? Aí eu chamava minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, né? Falei, Loiane, tu vai lá no meu lugar. Aí, é só aplicar a prova? Eu falei, é só aplicar a prova. Aí os alunos me mandavam assim, mas a Larissa tá diferente. A professora Larissa tá diferente, tá meio estranha. Mal ele sabia que eu mandava minha irmã para aplicar a prova. Que não era a Larissa. Então, assim, foi surgindo e foi assim, eu aprendi tanta coisa na faculdade. Você pega tanto carinho. Até hoje eu falo, eles têm meu WhatsApp pessoal, meus alunos. E você vê que engraçada a vida, porque a minha trajetória foi idêntica à sua. Eu vim do cursinho e fui dar aula em faculdade. Só que eu fiquei menos tempo. Eu fiquei, acho que 2 anos, porque
é muito complicado. Não, é a parte... Diário, Isso. prova, É a parte coordenação. burocrática. A parte É, burocrática. a parte burocrática. O semestre que eu saí foi que eu peguei orientação de monografia. Sim. Teve aluno batendo na minha porta. Professora, domingo, o que você está fazendo aqui? Eu trouxe minha monografia para eu... Chega, não dá mais. Exatamente. Mas é muito bacana. É muito bacana o lado... Mas, e outra coisa, Larissa, você tocou num assunto absolutamente real. Você dar aula, seja onde for, eu sempre falo isso, você fica extremamente vulnerável ali na frente. E a gente precisa controlar muito a mente. Hoje não, com o tempo você vai se adaptando. Mas, por exemplo, às vezes eu vi colegas que um aluno levantava e ia embora. E aí ele achava que aquilo era ele, a aula dele tá ruim, e já começava a gaguejar, e já começava a pensar, e não saiu... Né, porque está horrível, e não era, simplesmente ele levantou para ir embora. Exato, exatamente. Então, às vezes, você fica tão preocupado ali com o julgamento e quase com a posição extremamente vulnerável que você está ali diante de tanta gente, como você falou. E hoje em dia você dá aula e tem alguém pesquisando ali, sabe, vendo, que obviamente é um direito de quem está ali, mas qualquer coisa é motivo para um questionamento. Então, assim, não é nem um pouco fácil, apesar das pessoas verem um certo glamour em tudo, mas não é fácil. Tanto é que durante um ano eu tive que parar, porque eu falei, olha, eu também eu preciso, por essa fase. Né? Me conhecer, exatamente isso. E eu falo, sim, por nós sermos mulheres, e principalmente nesta área do direito, na qual existem professores, a maioria renomados, mas você vai ver pouquíssimas mulheres falando sobre direito, tendo ali, compondo uma banca, falando sobre um tema, e por sermos assim, nós somos pré-julgadas. Então, eu lembro direitinho, quando eu entrei numa sala de aula, mas aquela professora, ela é a professora, e eu era loirinha desse jeito, assim. Então você já tem um preconceito do aluno, até você quebrar isso, é um tempo, leva tempo, né? Você trabalhar você sua mente. Dobrar a sua competência para mostrar que ali eu não tenho a loirinha, eu tenho uma professora, uma profissional competente. Graças a Deus, depois que você se estabelece, que a coisa melhora. Hoje você vai melhorando. Então, eu fiquei 3 anos dando aula em faculdade e depois eu migrei para o mundo do concurso público, que foi outro fator, assim, que você encarar o mundo do concurso público, porque você está ali na sua faculdade, você está restrita aos seus alunos, você conhece o dia a dia dos seus alunos. E às vezes você dá aula e está aluno, professora, a chamada para a gente ir embora, professora, lixando a unha, o concurseiro, ele está ali olhando para você. Não, o tempo inteiro. E aí, assim, ele exige mais, ele participa mais, então, às vezes, o aluno da faculdade, tem dia que ele não está muito atento à aula. Então, até dá para você dar uma relaxada, mas é um público... A minha aula em faculdade para a mesma matéria, totalmente completamente diferente. E migrei para o concurso público desta maneira. Também recebi convites, fui eu falei, então bora, vamos encarando, né? Vamos encarando. Saí da faculdade por conta da prática burocrática mesmo, é chamada, senão eu ficaria até hoje, eu acho o máximo. Mas hoje o que condiz mais com a minha realidade é do mundo do concurso público. Então, comecei a dar aula em concurso público, voltado para concurso público. E foi quando surgiu o método Tríade na minha vida. Depois de muito tempo dando aula em cursinhos, surgiu os próprios alunos. Professora, tem como você me orientar de forma particular? Tem como você me orientar de forma individual? E quando, neste momento... E eu sempre, na internet, eu gostava de falar do meu dia a dia. Gostava de falar como eu passei. Porque nós estamos falando aqui, vamos botar 5 anos atrás, não existia o Instagram do jeito que é hoje. Não existiam mulheres na polícia falando sobre a polícia. Não existiam... Eu lembro que eu falei, gente, para quem que eu vou perguntar como que é ser delegado de polícia? O que um policial penal faz? Quanto que ele ganha? Como que é o regime de trabalho dele? Não tinha isso.
Nem tinha ninguém para você perguntar. Você viu o seu professor lá longe, um delegado de polícia, você via só se você fosse na delegacia e olhe lá, se você fosse recepcionado pelo delegado. Então, quando eu surgi na internet falando sobre isso, gente, eu passei dessa maneira. Eu fazia isso, isso e isso. Foi assim que em cada etapa. Foi quando as pessoas começaram a me procurar. E eu falei, eu vou, então, criar o método Tríade, que foi o método que eu passei. Eu falo que é o Tríade, questão, lei seca e jurisprudência. Eu comecei a ensinar como que eu fazia isso. E surgiu o método Tríade, já tem mais ou menos 3 anos, que é realmente algo que eu me dedico praticamente 100%. Gente, ela pessoalmente acompanha os alunos, que geralmente tem uma equipe e tal, mas você está ali sempre atenta a todo mundo. Porque eu acho que esse é o diferencial de uma mentoria. Eu estar acompanhando diariamente os meus alunos. Então, não é algo amplo, é algo que eu sistematizo ali, porque eu respondo cada um pessoalmente. É óbvio que eu tenho professores que me ajudam, eu tenho professores que dão aula, eu tenho pessoas que corrigem redação, eu tenho uma equipe de marketing, né, porque eu não dou conta de tudo, fora isso. Tem a delegacia, tem a delegada, a Larissa, dona de casa, então, assim, tem toda essa dinâmica. Que está acompanhando uma obra e a gente também está acompanhando a obra. Exatamente. Tem o Instagram para dar conta, mas hoje o método Tríade realmente é algo que, quando você faz algo seu, né, então, assim, é algo impagável. Quando eu vejo os relatos dos meus alunos, falam, Larissa, bacana. Você tem que seja 0,1% na minha aprovação. Isso não tem preço. Então, realmente é algo que eu levo com muito carinho na minha vida. É o método Larissa, Tríade. O método Tríade é só para a área de segurança pública ou não? Outras áreas também podem seguir o método. Outras áreas, porque o método Tríade, eu explico, como que eu passei em concurso público. Qual foi a metodologia que eu passei. Então, eu também criei um canal no YouTube, através disso, tudo de forma gratuita. Eu criei tudo, eu falei, não, vou ajudar as pessoas a como passar em concurso público. Óbvio que a minha experiência, nós sabemos que no mundo do concurso público, cada um passa de uma maneira. Eu estudei por doutrina, eu estudei por videoaula, eu estudei, enfim. Eu passo do jeito que a Larissa passou em concurso público. Então, a metodologia que eu utilizei, ela é válida para qualquer tipo de concurso público, para a prova de Enem, para a prova de faculdade. Né? Tem muitos alunos meus que ainda estão na faculdade, eles aplicam o método Tríade. Então, é algo que aplica a prática ali de questões, você responder questões, a prática da própria leitura da lei, a prática de jurisprudência, trazendo aqui para o mundo do concurso público. Eu gosto de um vídeo que você fala assim, leia 500 vezes. Leia a lei 500 vezes. 500 vezes. Você decora, você tem que saber a lei 500 vezes. Faça 500 questões. Exato. Porque assim... E aí eu vou aproveitar o embalo e perguntar, fórmula mágica para passar? Cadê essa fórmula? E eu fico brava, né, quando eu recebo. Falei, meu Deus do céu, porque é o jeitinho. Tem uns que falam assim, Larissa, se eu fizer só questão, vai dar certo? Eu falei, meu filho, se fosse assim, qualquer um tava passando. Se eu fizer só isso. Eu falei, gente, é querer muito pagando pouco, né? Então, assim... Imediatismo. O imediatismo. E a internet é algo que nós temos que estar sempre avaliando. É muito bom estarmos aqui conversando sobre isso, mas as pessoas acreditam, chegou lá, foi fácil, né? Nós chegarmos até aqui foi super fácil, porque tem aquele glamour, tudo bonito, e não é assim, não é assim. Hoje mesmo eu coloquei no meu Instagram o relato de quando eu fui reprovada. Eu reprovei na segunda prova que eu fiz para delegado de polícia, mas eu sofri tanto. Eu falo assim, que eu senti uma dor tão grande que eu nunca tinha sentido a dor de uma reprovação. Porque eu levei a sério meus estudos e você reprovar. Então, assim, as pessoas... Você passou de primeira, Larissa, você reprovou. É óbvio que a gente reprova. Você acha que qual pessoa que consegue atingir um sucesso, consegue atingir algo grandioso, se você não cai diversas vezes? Você cai muito até chegar lá. Não é fácil. Eu imagino você tem o objetivo de chegar aqui. Você se planejou para chegar aqui. Você não se planejou para não chegar aqui. Exato. Aí, tipo, e agora? O que eu vou fazer, assim,
qual é o próximo? Mas não quero o próximo, eu quero esse aqui. Então, assim, é muito lidar com o luto da reprovação, mas, como você falou, ela faz parte. Sim. Ela é parte do processo. Exato. É você respirar fundo. E um detalhe que eu acho interessante, que a gente vê alunos, às vezes, que bateu na trave, ficou faltando um ponto, e é nesse momento que ele quer desistir. Exato. E aí a gente fala assim, mas é agora que você realmente está concorrendo, você realmente está chegando lá. Então, assim, é muito... E o Instagram? Está lá fulano, que foi aprovado em milhões de concursos, mas quantos outros milhões ele reprovou? Exatamente. E as pessoas não olham isso. Elas olham a aprovação e ponto, acabou. Não vem a jornada, né? O caminho. Primeiro, eu li uma frase agora. Você primeiro olhe os meus sapatos para você ver o meu topo. Primeiro você olha o que eu caminhei para chegar até aqui. E a reprovação, eu falo que ela é necessária. Ela é necessária para você você atingir o objetivo. Quando eu reprovei para o prova de delegado Ceará, eu sofri tanto, que eu falei para você, eu sofri tanto que aquela dor, aquilo ali no meu peito, eu falo, meu Deus do céu. Dá vontade de desistir. É a primeira opção que vem na sua cabeça. Você fala, esse aqui não é para mim. O que eu estou fazendo aqui? Não é para mim. Eu falo que eu tinha que ler 500 vezes. Eu sou aquela que entende a piada. Só amanhã eu vou entender a piada. E depois, agora que eu entendi a piada. Lerda até eu entender. Então, eu falo assim, o que eu estou me metendo nesse negócio aqui de concurso público? Que eu tenho que ler 500 vezes para eu entender. Tem amigo meu que leu uma vez, ele já sacou. Eu falei, gente, como assim? O que é isso aqui? Não estou entendendo nada. Então, assim, eu falava assim, eu vou desistir disso aqui. E eu pensava, eu vou desistir, eu vou fazer o quê? Eu não tenho opção. Não tem um plano B. Eu não tenho um plano B. Eu vou desistir, eu vou fazer o quê da minha vida? E quando eu vi aquela reprovação, eu falei assim, tá, eu tenho duas opções. Ou vou ser uma perdedora, desisto disso aqui, e vida que segue, vou fazer outra coisa da minha vida. Ou eu vou pegar essa reprovação como um impulso para a próxima aprovação. E foi assim que eu fiz. Eu olhei os meus erros, eu vou fazer essa autoanálise. É a autorresponsabilidade que eu falo. Ali, no Vamos Ver, é a sua autorresponsabilidade. O que eu fiz de errado? Porque os alunos, e falo muito isso para eles, eu não transfira a sua derrota para mim. Você errou. O que você errou? Então, faça a sua autocrítica. Ela é importante, porque nós temos medo da autocrítica. E, no geral, costuma-se colocar a culpa na aula, que eu não entendi, no professor, e pode até ter alguma contribuição ali, mas é difícil a pessoa avaliar que eu não me preparei. Exato. Não, você se autocriticar e falar assim, realmente, eu errei. Nós não temos, o ser humano ele tem que Foi ser... a banca, agora a culpa é sempre da banca. É a banca. Que às vezes realmente, mas Exato. Foi a mesma que o outro passou. É a mesma banca. Exato. Então, assim, essa autorresponsabilidade que ela grita ali na hora da prova, se você vai ser aprovado ou vai ser reprovado, é a sua autorresponsabilidade. Você não passou porque você fez algo de errado. E quando eu peguei aquela prova, eu falei, o que eu fiz de errado? Eu me auto-julguei, que dói, né? Você, nossa, você ter que criticar você mesmo, o dedinho para o outro é ágil, fácil, né? Mas para você mesmo, ali é importante. E foi ali que eu falei, não, calma, eu vou tomar um outro rumo aqui, vou começar do zero, nem que seja, vou ver o que eu errei, por que meu amigo passou e eu não passei? O que ele fez de diferente que eu não fiz? Então, você começa a ver o seu caminho. E você sabe, a gente sabe. No fundo, você sabe o que é. Você sabe quando você pega para estudar e você passa mais tempo no celular do que estudando. Você passa mais tempo vendo a fofoca da sua amiga do que estudando. Você passa mais tempo vendo a vida das outras pessoas prosseguirem e a sua lá estagnada. Que tapa que a Larissa está dando a gente agora. Então, você sabe o que você está fazendo errado. Você sabe o que você tem que mudar. Quando você vê aquele seu relacionamento que não está indo para frente, você sabe que não vai para frente. Você sabe que você está perdendo o seu tempo. Você sabe que ele está te levando para o fundo do poço. Mas é muito mais cômodo você ficar na sua. É muito mais cômodo.
Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou mexer com isso? Então, você sabe o que está fazendo o seu caminho, a sua vida não seguir. Às vezes é porque você quer, bota ali uma cegueira deliberada, que a gente fala, né? Você tampa os seus olhos para não seguir o rumo na sua vida. O que a maioria das pessoas fazem. Que atraso de vida, né? Atraso de vida. Porque uma hora você vai ter que acordar. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Aí você vê, você tá lá, passou não sei quantos anos, você fala, poxa vida, por que eu não estudei? Por que eu não fiz isso? Larissa, eu encontro alunos meus lá de 2010, 2009, que não passaram e estão voltando agora e fala, se eu tivesse continuado, e realmente sim. Porque aqueles que estavam lá atrás hoje são concursados. E aí você olha assim, eu achei que... E a cada ano que passa, a coisa fica mais difícil. Exato. Pela concorrência, enfim, né? Pela quantidade de conteúdos. Agora, Larissa, você tocou num ponto que eu queria entrar também. Relacionamento. O concurseiro, a concurseira e relacionamento. Como conciliar, não sei. Porque, assim, eu tiro pelas minhas alunas. É normal, como elas são um pouquinho mais senhoras, então são casadas, e aí a gente pega, às vezes, situações bem constrangedoras. Numa aula de Meet, lá, ao vivo, a senhora deixou aberto, era um domingo de manhã, a câmera e o áudio, não percebeu, e o esposo gritava muito, eu quero meu almoço, não vai acabar isso aí não, e ela, então você percebe que às vezes eu não fui porque eu tive que fazer o almoço, eu não fui porque não deixou eu ir, porque eu tenho que cuidar, e às vezes, quando é casado talvez seja mais complicado, mas às vezes você vê relacionamentos que não tem aquele vínculo mais forte. Só que, hoje em dia, para a mulher, mas eu não vou arrumar outro. Mas eu não... Tá difícil demais. O mercado tá difícil para todo mundo. Então, aquela história, ruim com ele. Melhor aqui ruim com ele do que... e realmente, eu falo que tem o quadro do Guru do Amor, né? Gente, é muito legal. O Guru do Amor, por conta disso. Como que surgiu o Guru do Amor no meu Instagram? Foi óbvio, gente, que foi assim. E eu me acabo de rir quando alguém aparece. Porque eu namoro um presidiário. Porque eu sou... Falo, não é possível. De onde que esse povo vem, meu Deus do céu? Não é possível isso. Estou estudando para a polícia. E estou namorando. Eu falei, meu Deus. Então, assim, surgiu, porque relacionamento, você pode começar a falar que vai vir coisa que você fala, meu Deus do céu. É um tema que tem coisa para falar. E o povo gosta, é impressionante quando eu falo de relacionamento, como que aquilo ali dá compartilhamento. E surgiu exatamente assim. O Guru do Amor, alguém pedindo dica de relacionamento, como que eu fazia com relacionamento para estudar, como que podia, né? Como que fazia estudar e concurso público, como que é? E realmente não é fácil. Você ter que estudar e ter um relacionamento, você que tem filho, esposo, marido, enfim, namorado, é complicado, não é fácil. Porque muitas vezes as pessoas não entendem a sua fase. Você ter que abrir mão de diversas coisas para estar ali estudando. As pessoas vão falar, por que você está fazendo isso? Mas por quê? Ainda mais você casada, tem filho, o marido... Mas por que você está inventando isso? Não. Inventar agora de começar a estudar? Para quê? Fazer faculdade? Para que você vai inventar um negócio desse? Então, as pessoas, elas não vão entender. São poucas pessoas que vão entender. E você tem que explicar, né? Então, quando você começa algo... Eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso público, a minha família não entendia isso. O isolamento. Isolamento. Que eu não ir no almoço. Não vou no almoço, eu não vou estar presente. E eu sentei, eu falei, vem cá, todo mundo. Eu preciso de silêncio, eu preciso que vocês me apoiem, eu preciso do apoio de vocês. E todo mundo fala, ou seja, conversar é uma boa. Para mim, o primeiro ponto é você conversar com os seus familiares, conversar com os seus filhos, conversar com o seu namorado, com o seu marido. Olha, eles não vão entender de primeira, assim, mas concurso público é isso. Eu tenho que estudar 2 horas, 3 horas, 4 horas que seja. Eu tenho que sentar e estudar, porque senão eu não vou conseguir a minha aprovação. Não adianta. Então, o primeiro ponto é você conversar com o seu parceiro, sua parceira. É que a tendência é você... não, vocês não entendem. Você não entende. E pronto. Exato. Então, o primeiro passo é você realmente dialogar e explicar a sua situação.
Existem pessoas que não vão entender o mundo do concurso público, porque elas não estão ali. Não Só vivem quem é no mundo do concurso público entende o que é estudar para concurso público. E então, relacionamento, de fato, você tem que conversar. Eu lembro que, na época, eu tinha um namoradinho que eu estudava para concurso público e tinha ali. E ele me desmerecia de uma forma que eu falava, ele falava assim, você vai estudar para delegado, ser delegado. Deus. E eu lembro direitinho, a gente estava comendo, me levou ali no cachorro quente para comer o cachorro e ainda falava assim, não, mas você vai querer delegado. Eu falei, meu Deus. Agora, imagine essa pessoa. Agora. Exato. Imagine essa pessoa. E ele falava assim... falava, né, que estudar. E ele queria sair sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Eu falei, gente, não vai dar certo. Ele não entendia, ele era do outro ramo, né? Ele tinha empresa, coisa nada a ver. Eu falei, não vai dar. Primeiro que eu sou bem racional. Eu falei, gente, primeiro que eu não vou casar com esse cara. Não vou. Por que eu tô fazendo? Então não vai dar certo, não vai. Não vejo futuro. Não vejo futuro nisso aqui. Então, vou já terminar. Foi difícil. Óbvio, chorava, meu Deus do céu, vou voltar, vou ligar, mandar mensagem, mas resistente, resistente. Você que tem o seu marido, o seu filho, que não dá para você, não quero mais, conversa com ele, conversa que vai ser um passo super importante. Então, assim, e aquele relacionamento que você vê que não vai dar futuro para você, mulher, sai disso. Nossa. Você fala assim, pra quê que eu tenho que ser mais objetiva, tem que ser racional, pé no chão. E eu falo assim... Tem que ser mais racional. Eu falo com facilidade porque eu sou uma pessoa racional. Eu tenho uma irmã... De que signo? Eu sou escorpiana. Sim, sim. Mas eu falo assim, eu tenho uma irmã gêmea e ela é o meu oposto. Ela é totalmente emoção. Aí ela chora, Eu falo, Loiane, pelo amor de Deus, pra que você tá nessa choradeira? Então, assim, eu falo até com uma facilidade, mas eu sei que as pessoas são diferentes, né? São diferentes, não tem como. Mas você tem que ser de forma mais objetiva, né? Ter objetivos certos na sua vida. E o que te atrapalha, você vai tirando do meio do caminho. A primeira coisa que eu tirei foi namoradinho. Celular. Um vício no celular que eu falei, meu Deus, não vou conseguir nenhum objetivo. Qualquer coisa que você vai fazer hoje, você precisa ter um foco. Seja estudar, seja trabalhar. Hoje em dia as pessoas estão perdendo emprego por conta do celular. Então, um absurdo. É um absurdo. Assim, é fora de... Quem diria que chegaríamos nesse nível? Então, assim, as pessoas não estudam, não leem mais, não trabalham mais por conta disso, por conta do celular. Então, se você for mais objetiva, mais racional, você consegue um objetivo. É só você ser mais pé no chão, né, em relação a isso. E o problema é a gente achar que sempre... Não, mas dá. Dá para eu tirar aqui, eu tenho tempo para isso, eu tenho tempo para aquilo, e às vezes não dá. Não dá. Eu pensava dessa forma. Vou olhar aqui, quando eu ia ver, já passava o quê? 40, 1 hora, 2 horas. Olha que loucura. 3 horas. E eu falei, gente, era a hora que eu tinha para estudar. E quando você vê, o dia já passou. Quando você vê, é 6 horas da tarde. Acabou. E você fala assim, meu Deus, o que eu fiz do meu dia? E eu falo isso com bastante propriedade, porque eu vejo os meus alunos. A primeira coisa que eu pergunto é, como está o uso do celular? Ah, Larissa, eu não estou batendo a meta, não estou conseguindo estudar, não estou evoluindo. Já sabe o que é. Como que está o seu celular? Como que está o vício nas suas redes sociais? Então eu falo assim, você não vai passar, nem hoje, nem na outra vida você não vai passar. Enquanto você não desligar isso daqui. Porque hoje, querendo ou não, é o mal do século. Tem o lado bom e o lado ruim. Aí as pessoas ficam doentes porque elas não conseguem produzir. Exato. Então, assim, aí ela se culpa porque não produziu aquele dia. Mas aí amanhã ela repete aquele mesmo problema. Ela vai repetindo o ciclo. Ela fica e vem a ansiedade, vem a angústia, vem a frustração. Não é o simples fato de estar viciado nisso. É as consequências que isso traz. É você ver a vida do outro passando, linda, feliz e maravilhosa, e a sua está estagnada. Eu falo isso que eu recebi um direct de uma seguidora e me marcou muito. Foi quando eu publiquei que eu trabalhava com evento, eu trabalhei muito tempo entregando panfleto. Eu entregava panfleto num barzinho à noite, todo mundo na balada, e eu entregando panfleto nos bares e em bares. E eu não estava nem aí, porque aquilo ali que ia pagar minhas contas. Era aquilo ali que ia pagar o meu carrinho, pagar uma roupinha que eu queria, pagar minha faculdade. Então, assim, eu não estava nem aí para aquilo ali. Eu não estava ligando para o julgamento. Lembro que um dia, quem é de Brasília vai entregar, lá no SIG,
o sinal roxando meio-dia, eu entregando panfleto, fazendo bandeirada de carro, fazendo propaganda de carro. Eu não estava nem aí para o que as pessoas estavam. E já quantas vezes já encontrei vários conhecidos. Eu não estava nem aí. E essa seguidora, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Larissa, eu só vivo dentro de casa, eu não faço atividade física, eu não tenho amigos, eu não estou trabalhando porque eu tenho vergonha de trabalhar. E eu estou endividada e só fico nas redes sociais. Porque eu tenho vergonha de trabalhar. Eu falei, primeira coisa, você não tem que ter vergonha de trabalhar. Você não tem que ter vergonha. É aquilo ali que vai ser o seu sustento. E sua vida ir passando, e ela disse que ficava o dia inteiro nas redes sociais. E aquilo me marcou de um tanto, porque ela me mandou a foto. Ela falou que a casa dela, os pratos, tudo sujo. A casa dela, ela já não arrumava mais a casa dela. Gente, que loucura. Ela chegou num nível, assim, que ela nem a cama arrumava, a casa dela, porque ela tinha vergonha de trabalhar e ela via a vida das pessoas, ela foi entrando num estado de depressão e de ansiedade. Eu falei, não, calma aí. Então, isso me marcou, porque eu falei, não, eu preciso de ajudar essa menina, eu preciso de ajudar ela de alguma forma. Porque eu recebo diversos relatos, assim, e me marcam mesmo. Então, assim, você vê a vida, as pessoas estão cada vez mais estagnadas. Então, assim, é algo que a gente precisa falar. Todo podcast que eu falo sobre isso. Por conta disso, senão você não evolui. Sua vida, ela não vai evoluir. Assustador. É assustador. É assustador mesmo. Então, é algo que você tem que começar a olhar. Os seus vícios em diversas situações. Tem gente que tem vício em jogo, vício de rede social, enfim, vídeo, alimentação. Tem que ficar de olho nisso. Para você não, a vida não evolui mesmo. Larissa, e agora? A gente está num mês retrasado, eu acho. Saiu a notícia de que a gente vai ter um edital aí para delegado, que seria publicado, acho que até 90 dias, Isso. né? E aí eu fui fazer uma conta. Meu Deus, se era março, então tá caminhando. Tá caminhando. Dá tempo de estudar ainda? Olha só, nós tivemos isso aí. Você viu jogando a bola para mim, né? Dá tempo. É o que eu recebo. Dá tempo. Tempo de eu começar agora. Agora, dá tempo. Agora. Ou aquela assim, isso, Larissa, é as clássicas, dá tempo. Ou então, se eu estudar 2 horas, eu consigo passar? Aí lá vem a Larissa mãe de Ná, né? Eu falo, meu Deus, vamos ver se você vai passar aqui. Eu falo, só depende de fato de você. Sabe aquela frase? Só depende de você? Aqui é real mesmo. Depende de você. Você pode ter 1000 ferramentas, como você vai ter, você tem 1000 ferramentas para estudar. Tem YouTube, tem aulas gratuitas, materiais gratuitos. Isso vai depender de você. Então, assim, nós tivemos uma informação do diretor da polícia do Distrito Federal que o concurso sairia dentro de 90 dias, tanto para delegado do Distrito Federal, quanto para agente de custódia aqui do Distrito Federal. Então, está bem próximo mesmo, de acordo com a fala do diretor. Acredito que aí lá para o final do ano nós temos aí já a questão da banca, a escolha da banca e, quiçá, a publicação do edital. É óbvio que eu sou bem realista. Tem que ser bem realista. As pessoas, elas já estão estudando para este concurso. E eu já falo logo aqui, estudar para concurso público não é pós-edital, depois que sai o edital. Depois que sai o edital, é revisar aquilo que você já estudou. Então, você estuda para concurso público, é anos. É anos mesmo. Não vá querer achar que você vai estudar em 5 meses e vou passar. Eu falo que é muita audácia sua. Você está sendo muito audacioso. E eu falo porque eu era assim, audaciosa. Cheguei a estudar, estudei 3, 4 meses, 6 meses. Eu falei, não, já vou passar. Aí veio a primeira reprovação, eu falei, não, vou calçar o chinelinho da humildade, né? Não é bem assim. Então, assim, dá tempo de você estudar, vai depender de você. Eu sei que você tem que começar hoje. Se todo dia você... Será que dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Vai chegar no dia da prova, você ainda vai estar perguntando se dá tempo. É óbvio que não vai dar. Então, de uma coisa é certa, você tem que começar a estudar hoje. Se você quer o mundo do concurso público, se você quer mudar a sua vida, e eu falo que o concurso público ele mudou a minha vida, você tem que começar hoje. Então... O que você faria para começar hoje? Eu, no seu lugar, sabendo que o concurso de delegado irá sair, agente de custódia, pegue o edital anterior,
Veja quais são as matérias, leia o edital, veja quais são os requisitos para você se tornar um delegado de polícia, uma delegada de polícia aqui do Distrito Federal. Tenha curiosidade de ler, né? Então, é importante isso. Separar um tempo. Vou estudar 2, 3 horas por dia, vou estudar 4 horas por dia, vou estudar 1h30 por dia. Então, define aí o horário que você vai estudar. E concurso público, nós sabemos que é uma caminhada, é uma rotina. Não adianta você querer estudar uma semana no gás e na semana seguinte você falar, não. Aí estuda depois de novo, aí começa no gás, aí para. Não, é o hábito. Eu falo para o meu aluno, começa aí estudando 2 horas. 2 horas por dia. Depois você bota mais 3. E assim sucessivamente, todos os dias. Todos os dias, até você passar. Não queira cortar caminho. Aquela pessoa que passa é aquela pessoa... Você vai ver os aprovados, as histórias dos aprovados, é isso. Eu estudei todos os dias, regradamente. Eu fazia isso todos os dias. E isso é para qualquer coisa, não é só para concurso público, não. Se você quer, que eu já vi sua história, se você quer atingir um corpo, se você quer uma dieta, se você tem um objetivo, você fazia o quê? Todos os dias, a mesma coisa. E a situação é engraçada. Eu, como atleta, eu me tornei atleta já velha, né? Vamos assim dizer. Velha. Bem acima da média das meninas. Aí você já começa a ver o que as meninas fazem X, eu tenho que fazer 2 vezes mais. E aí eu tinha o problema de sempre pegar o 3º lugar. Eu tinha uma raiva desse 3º lugar. Era 3º. Aí ia para Goiânia, 3º lugar. Eu não sei para onde 3º lugar. Mas aí aquela história de você, aonde eu estou errando. Exato. E onde eu estava errando. Você quer se preparar, literalmente, nos últimos 6 meses. Exato. No dia que eu falei assim, eu vou ganhar. Eu não vou ficar mais em 3º. Tem um treinador muito bom, um profissional aqui chamado Jonato, que é até bem conhecido no Brasil como treinador. E ele ficou muito feliz quando eu ganhei, porque ele sabia da minha trajetória de 3º lugar. Foi 1 ano, Larissa. Dieta, treino, de manhã, de tarde, à noite. E aquela história... E olha, eu te admiro, porque, meu Deus, não é fácil. Não poder olhar, e aí você bloqueia a mente. É um negócio tão maluco. Por isso que eu acho que tudo é possível. Sim. Então, o que é difícil no início. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz uma dieta muito restrita, foi um domingo, nunca fiz esse domingo, que era sem carboidrato. Já vinha me preparando, porque as pessoas fazem as coisas muito... Porque viu na rede social, mas eu tive toda uma preparação para vamos cortar o carboidrato total. Eu chorei o dia inteiro. Eu chorava e abstinência aqui, tremedeira. E aí depois eu falei, mas aí você consegue, com o tempo você vai se organizando. E aí 1 ano sem beber nada, bebida álcool. As pessoas não acreditavam que eu bebia no final do ano, Réveillon, uma taça, porque eu estava me preparando. Sim. Mas aí eu cheguei a campeã brasileira. Olha aí. Campeã de tudo. Aqui no Brasil eu já não tenho mais o que competir. É mesmo. Arrasou. E aí só não fui para fora porque pandemia e tal, aí ficou impossível a gente viajar. Mas... E o que a gente consegue extrair disso daí? É exatamente não tem a como. frequência. Eu falo assim, não é para isso, é para qualquer coisa na sua vida. Se você quer algo, você tem que estabelecer uma rotina, você tem que cortar. Eu falo, por exemplo, celular, abstinência. Eu falava, mãe, eu era viciada. Eu falava, mãe, leva o meu celular para o seu trabalho na segunda-feira e na sexta-feira você me traz. Nos primeiros dias, juro, aqui eu sou tremenda, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ver sem meu celular? Como que não tem cabimento eu viver nesse mundo sem o meu celular. Não tem. Então, assim, e aí depois você vai, não, calma, seja forte. Minha mãe falava, não vou te dar. Bora. E aí aquele vício, eu falei, meu Deus. E vários outros vícios, assim, né, que vai estragando. E fui conseguindo. E a mente, o tempo todo você trabalhando. E a sua mente vai te jogando contra você. O tempo todo. É você remando. Que você não pode fazer, parece que ela insiste. Ela insiste, você vai lá, né? Então, assim, foi algo que eu falei, eu preciso fazer isso para conseguir algo maior. Então, é para qualquer coisa na sua vida. Se você quer atingir um objetivo no seu trabalho, se você quer fazer algo na sua vida de diferente. Porque fazer o que todo mundo faz. É por isso que a regra é a reprovação. Aqueles que passam são as exceções. Então, assim, por quê? Ele deixou de fazer aquilo que todo mundo faz. Nossa, e me passou um filme agora na cabeça. Um dos
foi o Campeonato Brasileiro que eu participei. E eu não vou esquecer nunca exatamente a situação. Várias atletas, eu era até então desconhecida, porque tem tudo isso também. Tem aquelas que a arbitragem já conhece, que já foi campeã, e aparece eu do nada lá, sem treinador, porque ele não estava no backstage, e mais passando as orientações. E há um costume dos atletas, antes de subir no palco, comer algo salgado. Aquelas batatas Ruffles. E aí eu, daqui meia hora a gente vai subir, tal. E ele falou assim, come o arroz. Eu falei, mas tá todo mundo comendo a batata. Come o arroz. Você não vai comer a batata, o sal. Mas tá todo mundo comendo. Não, aí você segue, porque a pessoa que me orienta é quem sabe. Exato. Aí eu só ficava pensando, ou eu vou ganhar, ou eu vou perder em último lugar. Todo mundo comendo a batata e eu comendo arroz, meu Deus do céu. E realmente, você vê que loucura é você, o que é pra você. Exato. Fui eu que ganhei. Olha aí. Fui eu que ganhei. E aí, depois que eu ganhei, todo mundo... Mas o que ela fez? O que... Então, assim, é você. Exato. É aquilo que é diferente para todo mundo, que tem que ser. E que você tem que abrir mão. Essa questão do abdicar. Mas o bacana é a disciplina. É a disciplina. Foco. E quando você passa a ter, é para tudo. Sim. Você começa a ter foco exatamente para várias situações da sua vida. Exato. E realmente dá certo a rotina. É a rotina, é o hábito. Eu gosto, por exemplo, de ler. Eu gosto muito de ler. E aí, as pessoas, Larissa, como é que você... Além de tudo isso, você ainda cria um hábito de ler um livro. Eu tenho um projeto 1 por mês, que é um livro por mês. Gente, eu tiro 30 minutinhos, 1 hora do meu dia, eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é ler 30 minutinhos de alguma coisa, 1 hora do livro ali que eu gosto. É a rotina que eu criei. É a rotina que você vai se adaptando. A atividade física, eu odeio atividade física, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer o quê? É a rotina. Você vai na marra. Porque estudar é legal? Não é, um saco. É um saco você ir pra casa. É um saco. Não quero ir. Entendeu? Eu não quero ir, porque é um saco. Eu prefiro estar fazendo qualquer outra coisa a não ser estudar. Então, assim, se você for achando que tudo é um saco, você não cria nada na sua vida. Você não cria absolutamente nada. Você vai ser uma pessoa normal, comum. E é ok você ser assim. Mas não queira falar a diferença de você querer e de você pagar o preço. Querer, todo mundo quer. Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser delegado. Isso aí todo mundo quer. Agora, você está disposta a pagar o preço? Você, de fato, você quer mesmo? Porque aí o negócio é mais embaixo. Aí é diferente, né? Larissa, e a função de delegado? Eu preciso que você tire todas as nossas curiosidades, porque, primeiro, você fala de policial penal. Sempre quando tem concurso, pelo menos as alunos, não. Mas é para ir para dentro da cadeia? Não. Não. Você vai ficar dentro da sua casa, meu amor. Dentro da sua casa, trabalhando teletrabalho. E aí, assim, risco, medo, receio... Olha, as duas, né? Eu fui polícia penal por quase 2 anos, aqui no Distrito Federal, trabalhei na Colmeia e atualmente sou delegada de polícia. As duas profissões, carreiras policiais, são profissões diferenciadas. Não vá achando que você vai trabalhar em tribunal, tranquila, na sua sala aqui, na paz interior, no ar-condicionado. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Eu falo que carreira policial, todo dia é um babado diferente. É um vucu-vucu, uma confusão. Então, quando eu entrei para trabalhar no presídio, eu nunca tinha entrado no presídio na minha vida. Nunca imaginei. Minha mãe falava assim, você tem certeza? Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É muito nova, eu tinha 25 anos. Eu falei, meu Deus do céu. E o cheiro, a característica do presídio, eu fiquei, de fato, extremamente chocada. Não tem outra palavra. Mas fui. Porque se você for pelo medo, se você pensar 1000 coisas, você não vai. Você não vai. Você só vai. Eu falo assim, só vai. Então, assim, não pensa muito, não. Foi uma experiência incrível para mim. É algo que eu falo, assim, que eu levo para minha vida. Trabalhar no presídio, de fato, eu posso contar aqui, mas, de fato, não vai ser real. É igual a atividade de o que é ser delegado de polícia. É só você vivenciando aquilo ali que você consegue, porque é diferente. Então, eu lembro que a primeira vez que eu dormi no presídio, eu nunca me esqueço. Eu falei, meu Deus, como que eu vou dormir aqui? Aí era um alojamento, colado com a cela.
Falei, aqui do lado tem 35 presas, meu Deus do céu. Se essa mulher quebra essa parede aqui, Já me era. pega de refém. E eu só pensava nisso, eu vou morrer. De hoje eu não passo. Eu pensava, elas vão abrir essa cela aqui. De hoje eu não passo. Então eu só pensava, no primeiro dia que eu dormi no presídio, foi assim, terror e pânico. Eu não consegui. E eu trabalhava 24 horas, a gente tem a rotina. O povo, você dorme? Eu falei, gente, tem a rotina de toco que a gente fala, né? A gente divide o turno ali para cada um tinha 2, 3 horas para dar um cochilo ali de 24 horas, mas eu não dormi. Praticamente eu não dormi, fiquei 24 horas em alerta e foi assim por muito tempo, porque eu só ficava imaginando essa... Não, o pior. Assim, então, assim, foi uma experiência muito válida na minha vida, principalmente para o cargo de delegada de polícia, que eu levei essa experiência, que também é algo que eu levo muito assim, em consideração, porque não tem como você separar, teoricamente, assim, agora, pronto, essa experiência que eu tive aqui, eu não levo para a minha vida. Não tem como, né? Você acaba levando certas experiências e o mundo da polícia é um mundo, que eu falo assim, muito cruel. Não é fácil. Você está lidando com crimes. Você está lidando com pessoas que cometeram uma conduta criminosa. Uma pessoa que cometeu, enfim, são crimes. E às vezes eu fico impressionada com... Porque quando a gente vê um policial, vou te falar como eu vejo um policial. Eu como sociedade civil, população, sei lá. A gente vê vocês como pessoas altamente... que têm a mente ali controlada para aquilo ali. Que não se emociona, que não se abala, que não... Como se vocês fossem preparados para não ter um sentimento. Só que você passa depois a perceber que não. Não é que eu assim. imagino que... Porque tem tanta coisa feia, feia mesmo. Cruel. E aí eu fico imaginando assim, a cabeça desse... Será que quando ele chega em casa... Como é que fica? Que a gente não fala tanto da parte do físico, mas e do mental. Porque a imagem que a gente vê um policial, aquele cara que ele está ali... E isso é importante nós falarmos. É uma profissão que tem o maior índice de suicídio, a profissão de policiais no mundo inteiro. E por que acontece isso? O que está acontecendo com os policiais? É porque ninguém olha a saúde do policial. Nossa, nós estamos ali lidando o dia inteiro com coisa ruim. Ninguém vai na delegacia para te contar uma coisa boa. Quem é que vai na delegacia? É igual ao hospital. Você vai para o hospital por quê? Você está doente. A delegacia é a mesma coisa, só vai te contar coisa ruim. E você é um ser humano. Eu sou um ser humano, eu não sou um robô. Quando a pessoa conta uma coisa ruim, aquilo ali a gente absorve. E eu vejo, assim, cada vez mais os policiais, porque isso vai acumulando. Hoje, novinho, você está ali, né, na polícia, mas você vai passando tempo, você vê 10, 15 anos, você vê, assim, todo mundo, assim, doente. Nossa. Os policiais doentes, saúde mental, você vê, assim, não tem condições. Alguém tem que olhar para a saúde mental. Tem um psicólogo. A primeira coisa que eu fiz, quando eu entrei no presídio, eu falei, eu tenho que contratar uma psicóloga. Porque eu estava levando aquilo para minha casa. Aquela coisa ruim que tem dentro de um presídio, porque é um ambiente hostil, ninguém está ali, né? Eu chegava assim, chegava aquela energia pesada daquele ambiente. E aquilo ali eu estava levando para minha casa, para os meus familiares. Eu chegava em casa, minha mãe falava, Larissa, você está diferente. Eu chegava para minha sobrinha, ó, Mel, mão nas costas, mão na cabeça, Mel, vira pra parede. A menina tem 7 anos. Eu brigando com ela. Então, assim, não tem condições. É algo que a gente tem que falar. E o policial não é aquela que chega batendo na porta e tá bonito, né? Quebra a porta e vai lá. Não é o que a gente ou vê ou imagina. É por isso que eu falo assim, a profissão, saiba a profissão que você está entrando. Entre com essa mentalidade. Por que eu gosto de falar isso? Porque quando eu entrei, não tinha ninguém para me falar isso. Quando você, né, uns 10 anos atrás, não tinha ninguém para falar isso. Agora você está sabendo. Já tive, por exemplo, no curso de formação de polícia penal, teve gente que falou assim, não, isso aqui não é para mim. E saiu. E isso é super bonito. É uma atitude, fala assim, isso daqui não é para mim. É bonito você falar isso. Então, assim, a profissão, ela é diferenciada. Ela é diferenciada porque nós lidamos com isso. Então, eu falo que a gente é psicólogo. Chega, às vezes,
casal brigando lá na delegacia, a guarda do filho, assim, a gente, não, vamos conversar aqui. Aí a gente é psicólogo, aí a gente é professor, aí a gente dá uma de terapeuta, aí tudo na delegacia. Chega doido, e chega cachorro, chega tudo na delegacia. Não, e você tá falando uma coisa muito, muito real, porque tudo que é coisa, vamos pra delegacia. É tudo pra delegacia. Qualquer coisa. É tudo. Eu falo, teve uma vez que o cachorro fez xixi no apartamento e o xixi caiu. Aí foi pra delegacia. Falei, gente, eu tenho que resolver xixi de cachorro? Não é possível, não. E tudo vai pra delegacia, entendeu? Então, assim, do pior crime, que eu já peguei, assim, diversos tipos de crime que você imaginar de ruim, até isso daí, porque tudo é a delegacia. E aquilo ali você vai se estressando, não tem como. Não tem como, você vai... Então, assim, precisamos falar sobre isso, sim. É algo que não é fácil. Engraçado, quando eu fiz estágio penal, eu fiz no Gama, inclusive. E aí... atrasei muito e eu me lembro exatamente da cena. Cheguei lá, olha, tinha um processo em cima, sobrou aquele processo, deve ser uma bagaceira, porque se tá ali, ninguém quis trabalhar nele. E realmente era um negócio, um assassinato e tal, e você vê as fotos e tal, da perícia e tal. Você acredita que eu passei muito tempo sem conseguir ir ao Gama? É. Com medo. Lembrando. Exatamente. E um dia, na hora de sair de lá, eu me perdi. Pra quê? Aí eu lembrava do homem, vai me pegar aqui. E achei um posto de gasolina. Não, a saída é ali. Quando eu saí da... Você vê como a gente carrega. E eu vi uma vez, assim, exato, foi uma situação. Carrega. Então, e você, imagine você lidando com isso todos os dias. Todos os dias, não tem como você não acabar se afetando em relação a isso. Então, é muito importante você saber separar. Hoje eu tento, assim... Quando você fala assim, eu fiquei mais fechada. Hoje, poucas coisas me causam emoção. Eu queria ser assim? Não. Eu não queria, mas não tem como. É da minha profissão. Hoje, para você me contar, às vezes a pessoa conta assim, eu tenho até que ter mais sensível. A pessoa conta assim uma coisa, sim, conta logo. Só isso? E às vezes é o pior coisa. Para ela. E eu falo, meu Deus do céu. Aí, por quê? Porque você acaba pegando tanta coisa ruim que uma coisinha assim não faz tanta diferença. Quando você sai na rua, você fica sempre alerta, atenta a qualquer coisa? Fico. A gente tem que ter mais alerta. E hoje, assim, tem que ficar mais alerta, não tem como. E hoje, para mim, é bem difícil isso, porque trabalhei no presídio, trabalho na delegacia, sou professora, tenho o Instagram. Então, às vezes, a pessoa tá me olhando assim na rua, eu falo, meu Deus do céu, eu já aprendi, é meu aluno. Aí eu já fico assim, meu Deus. Né? Então, assim, tem que ter atento o tempo todo. Mas hoje... Felizmente, eu nunca tive problema com isso. Graças a Deus, eu falo assim, que o preso, por exemplo, ele sabe por que ele está preso. Eu falo para ele, você sabe por que você está aqui, né? Então, assim, eu estou fazendo o que está na lei. Então, assim, faço tudo conforme a lei, ele sabe, explico. Então, nunca tive uma rivalidade em relação a isso. Teve vezes que eu já me encontrei na rua e falou assim, ô, dona Larissa. Eu falei, quando falou dona Larissa, eu já sei que foi do presídio. E aí, fulana de tal, já está solto. Tá? Então, assim, converso. Então, é algo que... E aluno, encontro aluno... Tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Tem que ser um jeitinho ali diferente. É óbvio que eu tomo, assim, o maior cuidado do mundo por conta disso. Por conta do ambiente na qual eu trabalho e do qual eu estou me propondo a trabalhar, que é nas redes sociais, que é também... Mas é muito bacana ver essas suas facetas e você, ao mesmo tempo que você é forte, corajosa. Obrigada. Você é sensível. Você tem a capacidade de se emocionar com uma cena, com uma situação, E é tão legal saber que existe um coração batendo, né? Porque é tudo tão pesado, tudo tão carregado. Exigem muito do seu tempo, do seu conhecimento, sua competência. E que, de vez em quando, a gente vê a Larissa. Sim. Larissa. Por isso que eu gosto muito de fazer podcast. Gosto muito de conversar. Eu gosto muito de me expor na rede social. E é óbvio que eu me exponho da maneira que eu acho interessante. Eu exponho aquilo que eu quero falar. Por quê? Para as pessoas entenderem que
não é porque as pessoas enxergam o cargo, enxergam como se fosse assim do outro mundo, como se eu fosse assim. Não, eu cheguei aqui na recepção. Oi, você é da Larissa? Eu falei, e aí, eu sou uma pessoa normal, pessoa comum, igualzinho você. Eu não tenho absolutamente nada de diferente de você. Então, por isso que eu gosto de falar muito sobre isso, de falar que sim, eu choro, sim, que eu tenho família, que sim, que eu tenho sensibilidade, sim, porque eu sou exatamente igual a você. Quiçá com mais defeitos ainda. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso para a pessoa não pensar que é um tabu você passar em um concurso público, você transformar... Não, você transformar a sua vida através de concurso. A gente escutar você falando que você trabalhava, porque qual a ideia que a gente tem? Ela estudou a vida inteira. Sim. Ela só estudou a vida inteira. Ela teve méritos, ela teve... Era a melhor aluna. Era a melhor aluna, teve tudo. A primeira coisa que eu sempre escuto, ela era a melhor aluna, sempre teve bom e melhor. Assim, e aí as pessoas começam a desmerecer aquilo que você conquistou para aumentar o seu afago. Para ela assim, ela teve tudo isso, então por isso que eu não vou conseguir. Né? Por isso que eu não vou conseguir. Porque ela teve tudo isso. Você vê que ela já começa a criticar para ter um afago daquela pessoa que ela não vai conseguir, ela não vai, eu não vou nem começar, porque ela já teve essa grande vantagem na minha frente. Então, ela já cria essa barreira nela, justamente para ela nem tentar. Ou seja, ela desmerece o meu mérito para ela ter o conforto de que então, não deu certo, não vai dar certo para mim, porque a minha realidade... Então, quando eu começo a falar, não, minha filha, panfletei aqui, fui recepcionista, trabalhei o dia igual uma condenada, pegava 5 ônibus por dia, eu sei exatamente o que é estar na parada de ônibus, chega na parada, já passou o ônibus tal, já sei exatamente isso. Trabalhei, estudei e consegui. Então, assim, é algo que eu gosto de falar, porque as pessoas já começam... Você pode, e de fato você pode. É realmente pagar o preço. Pague o preço para aquilo. É muito bacana ouvir você falar. Você pode, é muito forte, né? Você pode. Você pode. Agora. Pague o preço. Exato. Que linda, Larissa. Obrigada. A gente não tem palavras para agradecer. Você deu uma lição hoje de simpatia, de empatia, de amor, de sensibilidade, de força, de coragem. Eu desejo o melhor para você. Muito obrigada. Que você possa alcançar voos muito maiores. Em nome de Jesus, ser um dia diretora da nossa Polícia Civil. Olha aí. Muito obrigada. Iremos te aplaudir de pé sempre. Obrigada. Tudo que você precisar, saiba que o que a gente puder fazer por você, a gente vai estar aqui te aplaudindo, torcendo, acompanhando, admirando. Obrigada. Nos inspirando. E eu sei que as minhas alunas, que às vezes elas não se veem assim... Veio primeiro que você ter aceitado o convite para a gente é muito bacana, ter olhado para nós, que são mulheres simples, né? Muito obrigada, eu que agradeço. Eu acho muito, eu já vou, chegando aqui para o finalzinho, eu já vou agradecendo mais uma vez pela oportunidade e eu tenho certeza que já é um podcast que vai ser um sucesso e que vai modificar a vida de muitas pessoas. Eu acho que é para isso a criação do podcast, para modificar a vida das pessoas, para elas se identificarem com as histórias das diversas mulheres que irão passar por aqui, ver a capacidade que muitas vezes nem mesmo ela acredita nela. Eu vejo minhas alunas falando, será que eu consigo? Consegue, você consegue. É tão distante às vezes. Né? Tão assim, mas você consegue. Então, acredite mais em você, acredite no seu potencial. Ainda mais nós mulheres, nós sabemos o tanto que nós somos guerreiras, o tanto que nós batalhamos o dobro para conseguir algo. Eu falo que chego na delegacia, quando uma mulher só olha assim para mim, eu já sei. Só o olhar dela, a gente já se identifica. Então, você pode, o que você quiser conseguir, você sabe a mulher que você é. Você sabe a guerreira que você é. Então, eu estou aqui para deixar minha mensagem final para você buscar os seus objetivos. Eu sempre vou falar no meu Instagram. Estude para aquilo que você precisar.
estude para concurso, estude para atingir um objetivo profissional, estude para você se tornar uma mulher inteligente, uma mulher que saiba conversar sobre diversos assuntos, porque a única coisa que você vai levar dessa vida para você transformar a vida das pessoas à sua volta, dos seus filhos, vai ser o estudo. Então, modifique a sua vida através dos estudos. O que nós estamos fazendo aqui é transmitindo conhecimento, enfim, mude a sua vida através dos estudos. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Você literalmente fez história aqui pra gente. Obrigada. Viu? Muito sucesso para você. Para vocês o time também. inteiro, nosso time das onças, Isso. te ama muito. Muito, muito. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Deixar um beijo para todo mundo, agradecer a presença de todo mundo. Segunda-feira tem mais. E sigam a Larissa nas redes sociais. Fiquem atentas a todas as dicas que ela coloca lá diariamente, porque é tudo de muita utilidade. Beijo para todo mundo. Boa noite. Muito obrigada.